programa, o título para esta comunicação é Marquês de Pombal, da arte da escrita às ecologias e à arte da política. Vou passar a ler e tentar desenvolver. A escrita tem desempenhado um papel fundamental ao longo dos tempos, não só como agente de comunicação entre os homens, mas também como arte, com o seu caráter dual, conforme se atenda à qualidade de uma boa redação ou à própria caligrafia, que será a arte de escrever com boa letra. À medida que as relações entre os povos se foram intensificando e o comércio se foi desenvolvendo, a escrita foi ganhando maior relevo e importância, sobretudo para as questões mais burocráticas. Facto a que Sebastião de Carvalho Melo, como Ministro dos Negócios do Reino e figura central do Estado, não poderia ficar alheio. Para um bom funcionamento do Estado, é necessário que a vertente política esteja associada a uma boa máquina administrativa, com funcionários letrados, capazes de bem exercer essa administração, o que exige à partida uma escrita legível. E aqui entramos na parte da caligrafia e, claro, que é a redação, para uma boa compreensão de todos. Neste sentido, a escolha do título desta comunicação abarca dois tipos de arte: a da escrita e a da política. Esta última cultivou largamente o Marquês, recorrendo a uma extraordinária habilidade política, bem patente ao longo da sua permanência ao serviço do poder. Sebastião José de Carvalho e Melo foi agraciado com o título de Conde de Oeiras, por mercê de 6 de junho de 1759, tendo em consideração os relevantes serviços prestados na Embaixada de Portugal em Londres e em Viena da Áustria, e mais tarde, por mercê de 18 de setembro de 1770, feito Marquês de Pombal. Marquês de Pombal viveu num século em que os conflitos armados viram a afetar a natureza política do próprio Estado, dos interesses pelos territórios das potências que os detinham e dos que os desejavam. Em Portugal, as coisas não seriam diferentes ao que se passava na restante Europa. Como já deixei entrever, quando Dom José I sobe ao trono em 1750, Pombal já adquirira grande experiência diplomática que lhe virá a ser útil através de uma copiosa rede de influências tecida durante a permanência na sua longa duração, de 1750 a 77. Será ele quem, de facto, governará o país, já que o rei tinha preferência pelas caçadas e vida social, em detrimento dos compromissos governativos. Mas é certo que Pombal não deixava de informar o monarca do que se passava no reino. A obra a empreender não se mostrava fácil para o Marquês, já que se por um lado não podia criar inimigos entre os seus aliados, por outro não podia deixar de proteger os interesses nacionais. Mas uma atividade legislativa bem concebida e melhor executada permitiu que o sistema de educação pública básica e universitária, a restrição do poder inquisitorial e a centralização das finanças públicas nas mãos do Marquês tivessem tido como resultado o avanço de Portugal para ombrear com as restantes nações da Europa. E se a Inglaterra era um farol da civilização do século XVIII, então Portugal teria de seguir as mesmas políticas que tinham conduzido essa nação a tal sucesso. Para tornar o país tão rico e com tanto poder como algumas das coroas da Europa, nomeadamente França e Inglaterra, tal era o desígnio de Pombal, ao qual se entregou inteiramente. Durante a governação pombalina, muitas centenas de documentos foram redigidos. Falamos de documentos oficiais, leis, decretos, alvarás, correspondências, pelo que uma escrita legítima era indispensável. Ainda no reinado de Dom João V, a obra de Manuel de Andrade de Figueiredo ganhara especial relevo para o ensino da escrita, da leitura e do saber contar. E é neste sentido que a nova escola para aprender a ler, escrever e contar, publicada em 1722, se torna pedra basilar para a caligrafia, como exemplo da perfeição da arte caligráfica em Portugal. Figueiredo deseja que, através da sua obra, dedicada ao rei, os vindouros saibam escrever com perfeição as relevantes virtudes e heroicas ações do monarca. A obra está dividida em 4 tratados. No primeiro, ensinam-se os alunos a ler, com várias advertências, sobre a forma de ensinar
e os métodos que devem ser observados pelos mestres. No segundo, aborda-se o ensino da escrita, incluindo os instrumentos utilizados, tipos de suporte, tintas e tinteiros, as penas utilizadas para cada tipo de letra. No terceiro, trata-se da ortografia e o quarto ensina as regras da aritmética. Figueiredo afirma: este exercício das letras é o mais ilustre berço da fama, o mais sagrado esplendor da nobreza. Os primeiros rudimentos com que o discurso se começa a dispor são as primeiras educações com que o aplauso se começa a dirigir. Por fim, ainda se permite tecer considerações sobre castigos a aplicar aos alunos. Conclui-se, portanto, que a obra, muito para além de ser um manual de caligrafia, pretende ser um manual pedagógico. Tal como este manual, já outros se tinham antecedido, o de Manuel Barata, exemplares de diversas sortes de letras do século XVI, e muitos outros se lhe sucederam, nomeadamente as regras da língua portuguesa, em 1725, ortografia ou arte de escrever e pronunciar com acerto a língua portuguesa, 1734, ortografia da língua portuguesa, 35, e a nova arte de escrever de António Jacinto de Araújo, 1794. No ano de 1775, destaca-se a criação, por decreto de 2 de outubro, da futura Biblioteca Pública do Reino, louvando-se a florescente atividade da Real Mesa Censória e a enorme riqueza da sua biblioteca, pretendendo acrescentá-la ao ponto de a fazer pública em benefício dos que nela se quisessem instruir. É como se vê durante o governo de Dom José que se acentua a difusão do livro como agente de cultura, criando-se ainda uma oficina tipográfica denominada de impressão régia, tanto para as obras de caráter cultural como para os textos oficiais, nomeadamente leis, alvarás, sentenças, compêndios, estatutos, em contraste com a prática administrativa cotidiana e cuja finalidade era a promoção da instrução popular. No ano de 1761, criou-se um colégio para o ensino da nobreza, denominado Colégio Real dos Nobres, com o intuito de a preparar para os cargos de política e diplomacia que eram seu apanagem. Em 1772, a Universidade de Coimbra vem a sofrer uma profunda reforma com a criação dos novos estatutos da Universidade. Todas estas iniciativas evidenciam amplamente que a questão do ensino teve a maior relevância para a política do Marquês de Pombal durante toda a sua governação. Isto levaria a um conflito com a Companhia de Jesus, vendo Pombal a obediência desta, da Companhia, direta ao Papa, como um Estado dentro do próprio Estado, permitindo-lhes escapar assim ao seu poder. Para além de que os jesuítas eram os detentores do ensino em Portugal e defensores da tradição escolástica, que no tempo não estava ajustada ao advento do século das luzes. Em consequência deste conflito, acabariam por ser expulsos de Portugal em 1759, por pretensamente terem estado implicados na conspiração contra Dom José. Num texto escrito por Pombal em 1775, intitulado Observações Secretíssimas sobre a Colocação da Estátua Equestre, a estátua equestre é vista como a exaltação máxima do poder régio, consagrando as duas figuras supremas do Estado intrinsecamente ligadas entre si, ou seja, Dom José e o Marquês de Pombal. Apesar de ser a figura do monarca a ocupar com grande destaque o primeiro plano, Carvalho e Mel surgia perpetuado num medalhão que fazia parte do monumento. Estas observações, segundo o Marquês, não terão sido escritas por vaidade, mas sim por terem sido confiadas para a execução das iluminadas ordens do reino. Desta forma, este memorial, que celebra o reinado de Dom José, é mais uma manifestação política que o Marquês de Pombal usou, não só para glorificar o rei, mas também a ele próprio, quando afirma que o reino saíra da ruína em que se encontrava e ao proclamar o retorno ao feliz século dos reis Dom Manuel e Dom João III, época áurea em que Portugal, como nação, tinha alcançado grande glória e desenvolvimento económico. Afirmava ainda que o seu único objetivo foi deixá-las escritas
e agora uma citação, para recomendação do exatíssimo cuidado com que devem conservar tudo o que o dito Senhor tem estabelecido no seu felicíssimo reinado. Após discorrer sobre 9 observações, aponta a aritmética política como um pilar indispensável para a sustentação do Estado. Tece considerações acerca dos progressos havidos nas artes fabris, nos ofícios mecânicos e nas artes liberais. Aponta a importância que a aula do comércio teve na formação de gente capaz de acompanhar o grande desenvolvimento comercial que se verificou. Fala ainda da restauração da Universidade de Coimbra, realçando a criação dos novos estatutos, que como base relevante para a implementação dos estudos no país, como já atrás referi. Uma outra observação, e a mais interessante até, prende-se com o primeiro princípio que enumera no seu memorial, ou seja, o caráter comum da letra. E passo a citar. É o primeiro dos ditos princípios, o caráter comum da letra de mão, pois quando até ao ano de 1750 era rara a pessoa que escrevesse uma carta com boa letra, há hoje, parece, a mesma raridade de achar quem escreva mal em Lisboa. De sorte que, de cada vez que se quer nomear um escriturário para qualquer das contadorias do Real Erário, das juntas da Fazenda, da do Comércio, das companhias gerais e das outras repartições públicas, aparecem quase resmas de papel inteiras em memoriais e petições de letras famosíssimas. Daqui se depreende que até a caligrafia, isto é, a letra de mão, é elogiada por Pombal como outra conquista da sua governação. A caligrafia, assim como os outros fatores que enumera, está na base da civilidade da política, da opulência e das forças de qualquer nação culta. A letra surge como um dos pilares do Estado e a escrita, sendo perceptível, leva ao bom funcionamento administrativo. É a arte da escrita, do bem escrever, do saber escrever, que Pombal faz depender o bom funcionamento de uma nação. Há uma preocupação na uniformização da escrita, orientando-a para as atividades diplomáticas e do comércio internacional. Os agentes destes serviços precisam de se entender para funcionar em conjunto e todo o edifício administrativo do Estado se sustenta basicamente numa caligrafia perceptível. Os edifícios legislativos e de ensino estavam construídos e preparados para o futuro. Mas a era do Marquês de Pombal aproximava-se do fim. O rei Dom José estava gravemente enfermo e ainda mais aliviado da governação. A 24 de fevereiro de 77, Dom José acaba por falecer. Marquês de Pombal sente que a sua governação, perdida à proteção do rei, também está a chegar ao fim. Por isso, solicita a exoneração de todos os cargos que exercia. Com um tão longo e assertivo ministério, era quase inevitável que Pombal não fosse proporcionando, com as suas decisões governativas, razões de queixa e desagrado aos seus antagonistas políticos, aos simplesmente descontentes e, acima de tudo, aos seus inimigos, que, aproveitando a nova conjuntura, se uniram contra ele, acusando-o de maus serviços prestados à nação e ao rei. Ao rei, que opinavam ter sido manipulado, através de uma exagerada prestabilidade e da lisonja por Pombal, de forma a que deixasse nas suas mãos e quase por completo a gestão do reino. E é já velho, que é obrigado pela rainha Dona Maria a abandonar o paço e a recolher-se na sua propriedade de Oeiras, de onde mais tarde seguirá para o exílio em Pombal. Era o fim dos seus tempos de poder, mas ainda tinha forças para defender a reputação de estadista competente e dedicado a Dom José e à pátria. Para isso escreve as Apologias, que virão a ser 15. Os motivos que o levaram a escrevê-las são a autodefesa e, nas suas palavras, muito menos políticos do que morais e de caráter económico, dizendo: lembrei-me, neste retiro de Pombal, de que nem os meus filhos e genros, nem os que depois dele viessem na minha família, podiam ou poderiam ter no tempo hoje presente, e muito menos ainda no futuro, os conhecimentos claros e específicos que eu tenho dos factos e documentos irrefragáveis e das razões demonstrativas que excluem manifestamente as vaníssimas calúnias
que desde o dia do falecimento do Sr. Rei Dom José, meu augustíssimo amo e clementíssimo Senhor e benfeitor, se tem contra mim gratuita e ingratamente espalhado em todo o povo de Lisboa. Com as apologias, mais do que justificar a sua inocência perante a rainha, pretendia que nenhum dos seus filhos sequer suspeitasse da sua boa-fé e, consequentemente, das suas ações. Mandou ao conde de Oeiras, seu filho, para pôr na real presença da rainha Minha Senhora a necessária defesa da iniquíssima calúnia de que eu me tinha enriquecido com prevaricações na administração da Fazenda Real. Acrescenta ainda, quando a verdade é que trabalhei por toda a minha vida, com incessantes desvelos e fadigas, para lhes deixar exemplos que imitassem o serviço do seu rei e no zelo e aplicação aos meios de concorrerem para o bem comum da sua pátria. Dona Maria reagiu a estas apologias e, por decreto de 3 de setembro de 79, ordenou que o antigo ministro fosse ouvido sobre a matéria em causa. Uma junta de desembargadores foi nomeada para instruir o processo na Vila de Pombal e recolher o depoimento do Marquês. O parecer dos juízes não foi unânime, mas mesmo assim a rainha entendeu merecer Pombal um severo castigo, atendendo à sua idade e à grave doença de que sofria, e porque este solicitara perdão régio por qualquer mal feito que alguém pudesse achar nos seus atos, mas de que se considerava inocente, a soberana concedia tal graça desde que o Marquês não abandonasse a Vila de Pombal. Pouco tempo depois falecia o Marquês na sua vila e a partir desse momento foram muitos os que acharam por bem votá-lo ao esquecimento, não só a ele, mas também à sua época, apesar de algumas das suas obras em prol do país perdurarem até hoje, como a reconstrução da cidade de Lisboa após o terremoto de 55 e também a herança intelectual que deixou ao país, com a introdução do pensamento do século das luzes. Uma nova idade estava prestes a nascer para este reino, e em França, em 1789, instalava uma revolução, cujas consequências no domínio das ideias e das liberdades iriam afetar toda a Europa, e a forma de encarar a instituição monarquia, também aqui em Portugal. Muito obrigada por todos pela atenção.